Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Teorema da Aprovação. E dando sequência às nossas questões com duas resoluções, já fazia um certo tempo que a gente não colocava essas questões, hoje a gente vai trazer mais uma questão assim, com duas soluções. Então, vamos à nossa questão. Legal, vamos ao enunciado. Uma prova pode ter dois tipos de questão, objetivas e discursiva. Uma prova pode ter esses dois tipos. A primeira prova formulada possuía 35 questões objetivas e 3 discursiva e a duração dela era de 4 horas. A segunda possuía 30 questões objetivas, 3 horas de duração. Os organizadores desse processo seletivo consideram que o tempo máximo que deve ser gasto em questões do mesmo tipo é sempre constante, mesmo em provas diferentes. Ou seja, o tempo que eu gastar para resolver questão discursiva em qualquer uma das provas é o mesmo, e o tempo que eu gastar para resolver questões objetivas também é o mesmo, independente da prova. Se desejassem formular uma terceira prova com a mesma duração da primeira, mas com o número de questões objetivas da segunda, esta deveria ter, no máximo, quantas questões discursivas. Então a pergunta é, ele quer saber quantas questões discursivas uma possível terceira prova teria. Então vamos lá. Primeiro, vamos organizar as informações que a gente tem. Então, pessoal, x para a gente aqui vai ser o tempo nas questões discursivas. E y vai ser o tempo nas questões objetivas. Bom, então agora vamos organizar o nosso pensamento. Bom, então, pessoal, vejam só. O tempo aqui para a gente, x é a questão discursiva e y são as questões objetivas. Então, 35y, que é a quantidade de questão, vezes o tempo, mais quantas questões discursivas? 3 e o tempo, que eu chamei para discursivas de x. Isso tem que ser igual a 4 horas. Se eu transformar isso tudo para minuto, vou ficar aqui com 240 minutos. Montando outra equação aqui, vai ficar da seguinte forma. A segunda prova tinha 30 questões objetivas. Então vai ser 30 vezes o tempo das objetivas, que é y. Então, sobre a segunda prova, a gente tem as informações que foram dadas, né? Só confirmando. Apenas 30 objetivas e 3 horas de duração. Então, vamos montar aqui. 30 vezes y, que é o tempo delas, isso vai ser igual a 3 horas de duração. Como a gente já transformou em cima em minutos, aqui também vai ficar. Então, 3 vezes 60 dá 180. Disso, eu já encontro meu y, que é igual a 180 dividido por 30. Corta 0 com 0. Aqui eu vou chegar que meu y vai ser igual a 6. Agora vamos ver em relação às questões discursivas. Eu tenho 35 vezes o meu y, que eu acabei de encontrar, que é 6, mais 3 vezes x. Lembrando que o x é o tempo que eu gastei nas questões discursivas. Isso é igual a 240. Resolvendo aqui, eu vou ficar 3x é igual a 240 menos, que passa para o outro lado, passa o sinal trocado, 6 vezes 35, que vai dar 210. Portanto, 3x é igual a 240 menos 210 é 30. Logo, encontrei o meu tempo das questões discursivas, que é 30 sobre 3. Portanto, o x é igual a 10. Lembrando que aqui é minutos. E aqui também é minutos. Bom, pessoal, então aqui na terceira prova, quais as informações que nós já temos? Nós já temos que o exercício nos deu o tempo dela, que é o mesmo da primeira prova. Então, o tempo aqui é 240 minutos. O que mais de informação que eu tenho da terceira prova? Que a quantidade de questões objetivas dela é exatamente a mesma quantidade de questões objetivas da segunda. Como a segunda tinha 30 questões, e a gente já sabe que o tempo que a gente gastou para as questões objetivas é de 6 minutos,
Então, 30 vezes 6 é igual a 180, o quê? Minutos. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a seguinte operação. 240, que é o tempo total, menos o tempo que eu gastei nas questões objetivas, que foi 180, vai sobrar aqui exatamente 60 minutos. Muito bem, só que a gente tem uma informação importante. Qual é essa informação? O tempo das questões discursivas, que a gente já tinha calculado, que é 10 minutos. Então, esse tempo aqui sobrou, né? É o tempo que sobrou para resolver as questões discursivas. Portanto, basta eu fazer a seguinte operação. Qual é o tempo total que eu tenho? 60. Então, 60 dividido por 10 é igual a 6. Só que esse 6 aqui, quem que é? Quantidade de questões discursivas da terceira prova. Bom, então agora o professor Ricardo vai mostrar uma outra solução para nós. Então é isso, pessoal. Vou apresentar para vocês agora uma solução aritmética. Bem? Então vamos lá. Bom, então nós temos que para a primeira prova, ela era composta por 35 questões objetivas e 3 questões discursivas. E o tempo necessário para a realização dessa prova eram 4 horas, que corresponde a 240 minutos. Pois bem, a segunda prova, ela era composta por 30 questões objetivas, 30 questões objetivas apenas, e o tempo gasto eram 3 horas, que corresponde a 180 minutos. Isso significa o quê, pessoal? Que o tempo gasto para cada questão objetiva é justamente 180 dividido por 30. Então, cada questão objetiva eu tenho no máximo aí 6 minutos para resolver. Bom, 6 minutos. Veja que o tempo gasto para resolver uma questão objetiva da segunda prova é o mesmo tempo gasto para resolver uma questão objetiva da primeira prova. Então, a gente já pode vir aqui nessa primeira prova e pensar assim, ó, cada questão objetiva é 6 minutos. Então, para 35 questões objetivas, eu vou gastar cada questão 6 minutos, 35 vezes 6. Vou gastar 210 minutos. 210 minutos. Se o tempo de prova é 240, eu já gastei 210 minutos para as questões objetivas. Então, veja, pessoal, eu gastei 210 minutos para resolver 35 questões objetivas. O tempo total de prova é 240 minutos. Então, para essas 3 questões discursivas, eu tenho quanto tempo? 30 minutos. Isso quer dizer que para cada uma questão discursiva, vou gastar 10 minutos. Com essas informações, eu posso construir a prova, que é a terceira, e o problema me diz. Vamos lá? Então vai ficar assim. Ó. A terceira prova, ela vai ter o mesmo número de questões da segunda, que são 30 questões objetivas. Então, lembrando que para cada questão objetiva são 6 minutos, então aqui eu tenho um tempo eu vou poder utilizar de 180 minutos, né? Que são 30 questões objetivas vezes
6. Vai dar 180 minutos. Só que o tempo gasto na terceira prova tem que ser o mesmo tempo gasto da primeira, que foi 240 minutos. Então, se eu pego a diferença de 240 minutos menos 180, vai sobrar para a gente o quê? 60 minutos. E serão distribuídos nas questões discursivas. Só que nós falamos que cada questão discursiva vai ter um tempo máximo de 10 minutos. Portanto, qual que é o número de questões discursivas que eu vou ter na terceira prova? Será 60 minutos dividido por 10. Dessa forma, serão 6 questões discursivas para compor a terceira prova. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa solução. Tá? Siga-nos nas redes sociais: Instagram, TikTok e YouTube. Então, curta, compartilhe e comente. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.